Olá, seja bem-vindo ao Desafio da Leitura Bíblica. Até aqui temos rotulado o polegar com coisas que são enfatizadas e o dedo indicador com coisas que são repetidas. Agora, na terceira coisa a se procurar, você usará o seu dedo médio para lembrá-lo. Coisas que são relacionadas. Por relacionadas, quero dizer que tem alguma conexão ou interação umas com as outras. O fato de duas coisas estarem próximas uma da outra não as faz relacionadas. Elas precisam lidar uma com a outra de alguma maneira. É preciso haver um laço que de algum modo as una. Para isso, você precisa procurar por três tipos de relacionamentos em seu estudo da Bíblia. Movimento do geral para o específico. Este é o relacionamento entre um todo e suas partes, entre uma categoria e seus membros individuais, entre o quadro geral e os detalhes. Veja, por exemplo, Mateus capítulo 6, verso 1. O texto diz que você terá uma recompensa. Quando seus atos de justiça forem para serem vistos pelos homens, esta será a sua recompensa. Mas eles não serão reconhecidos por Deus. Se observar, ele parte de um princípio geral para três ilustrações específicas: o dar esmolas, a oração e então o jejum. Outro exemplo pode ser encontrado em Gênesis capítulo 1. O primeiro verso dá uma visão geral, dizendo que Deus criou os céus e a terra. Os versos seguintes provêm informações específicas de como ele criou. Primeiro a luz, depois a separação das águas e céus, a formação da terra seca e a vegetação, e assim por diante, até formar o quadro completo. Quando você se deparar com uma declaração ampla e genérica na Bíblia, procure perceber se o escritor prossegue com detalhes específicos que vão dar corpo ao texto. Perguntas e respostas. Perguntar é uma das ferramentas mais poderosas da comunicação, pois ela nos obriga a pensar. Porém, é preciso saber fazer as perguntas certas para se obter as respostas que deseja. Os escritores bíblicos empregam tanto perguntas estratégicas quanto respostas úteis. A carta de Romanos é um ótimo exemplo. Ela foi escrita como se fosse um tratado legal. O apóstolo Paulo a escreveu como se fosse um advogado, e nela ele está constantemente fazendo perguntas e respondendo-as a seguir. Estas perguntas são chamadas de perguntas retóricas. O escritor faz a pergunta e ele mesmo responde, assim como um advogado diante do júri. Algumas vezes, a pergunta carrega em si mesma tanto peso que não necessita de resposta. Veja, por exemplo, as perguntas que Deus faz a Jó. Deus faz várias perguntas a Jó que em si mesma já contêm a resposta. Perguntas e respostas requerem sua atenção. São chaves importantes que ajudam a destravar o texto. Causa e efeito. Na Bíblia, encontramos todos os tipos de relação causa e efeito que atingem diretamente o texto. Veja o texto de Atos, capítulo 8, verso 1, que diz que naqueles dias levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Mas que dia é este? Pelo contexto, veremos que foi o dia em que Estevão foi apedrejado. Isso intensificou a perseguição e todos os crentes, exceto os apóstolos, foram dispersos pela Judéia e Samaria. Porém, os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Em outras palavras, a perseguição foi a causa e a pregação o efeito. Veja que Deus usou as pressões como alavanca para levar o evangelho aos confins da terra. Você lembra quando estudamos a oração de Neemias? Se ainda não viu, veja o podcast 23. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Em sua oração, Neemias relembra que o exílio veio como castigo de Deus por causa da desobediência do povo. Isto foi a causa. O exílio foi o efeito. Neemias, confiando nessa relação de causa e efeito, também lembra da promessa de Deus do povo retornar à terra. Veja que o arrependimento é a causa e o retorno, o efeito. Assim também acontece no Salmo 1. Ali há um elo direto de causa e efeito entre a obediência à palavra
e as bênçãos de Deus. E você, tem observado isso em sua vida, no estudo da palavra de Deus? Se você ler, estudar e meditar, perceberá as bênçãos de Deus em sua vida. Procure por coisas que são enfatizadas, repetidas e, conforme vimos aqui, coisas que são relacionadas.